O tema que nos foi proposto é um tema, nós vamos dizer, extremamente importante, difícil de ser enfrentado, não abordado, mas enfrentado por aqueles corações que estão, digamos, emergidos, né? Ou submersos em ondas de pessimismo, de ociosidade, como o Guilherme lembrou há pouco, de grandes dificuldades de entendimento, de compreensão da dádiva que é a experiência da vida. Difícil também para aqueles corações que estão a caminho com esses irmãos submetidos a essas provas, a essas tentações, a estas aflições. A doutrina espírita nos convida a fazer uma reflexão extremamente profunda acerca desta temática. Muito se escreveu, muito se pesquisou. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos extremamente importantes e nós estamos falando aqui, ou tentando abordar, refletir em torno da temática do autoextermínio, não é? Viver é mais importante, é a melhor opção, não é? De como a doutrina espírita, a revelação trazida pelos espíritos superiores podem nos ajudar a refletir e, sobretudo, enfrentar estas questões. Estejamos nós onde estivermos, enfrentando nós mesmos essas questões, essas aflições, esses temores, ou compartilhando a existência caminhada com corações que estejam submetidos a tão rudes provas difíceis, não é? Esse desalento, essa falta de coragem, eventualmente, de enfrentar as provas, as eventuais expiações a que estejamos submetidos. Nós pensamos em fazer uma abordagem um tanto quanto, vamos dizer assim, diferente, ou para fugir do lugar comum. Nós nos lembramos de uma experiência, de uma história que é trazida pelo Espírito Palminha, um companheiro espiritual muito querido, um trabalhador desta casa, diga-se de passagem, não é? Em que Palminha nos conta a história, a trajetória de um companheiro espiritual, como nós, profitentes da doutrina espírita, o núcleo familiar a que ele estava, digamos assim, vinculado, e como se opera essa história vai nos fazer pensar sobre as escolhas que nós devemos fazer no sentido de valorizarmos essa experiência reencarnatória. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Mas antes de buscar trazer essa história, porque é uma história que nos fala sobre reencarnação, que nos fala sobre vinculações, que nos fala sobre oportunidades, que nos fala sobre reconciliação, que nos fala sobre o amor à vida, que nos fala sobre a importância que todos nós devemos dedicar a este projeto reencarnatório que temos nós a oportunidade hoje de experimentar. Nós sabemos que cerca de 2/3 da população espiritual do planeta Terra está no mundo espiritual, vinculados à psicosfera do planeta Terra. Muitos deles em condições de interpor um pedido junto aos bancos da misericórdia, no sentido de terem uma oportunidade reencarnatória. Essa oportunidade que nós, 1/3 que estamos encarnados, estamos hoje tendo, não é? Como nós devemos valorizar ou podemos valorizar esta experiência, no sentido de nos sublimarmos, de avançarmos em direção à luz. Porque é extremamente consolador saber que todos nós estamos a caminho da luz. Um dia nós, ainda espíritos imperfeitos, recalcitrantes, nos tornaremos espíritos puros, como Cristo, como o Mestre, não é? Nós costumamos dizer assim, a velocidade somos nós quem vai determinar. Se iremos dar passos largos, firmes em direção ao futuro, se iremos dar passos trêmulos, vacilantes, ou mesmo ficar estacionado, a decisão é de cada um de nós. Tem a ver com as nossas motivações, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa disposição, tem a ver com a coragem que todos nós devemos enfrentar todas essas questões. Mas antes, aqui alguns dados estatísticos extremamente preocupantes. Sabemos todos nós, por revelação dos Espíritos, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nos foi revelado que Jesus, o Mestre, transplantou a árvore do Evangelho lá da Terra Santa de Israel para aqui, para a pátria do Cruzeiro. O Brasil é um grande hospital de Jesus, não é? O Brasil é um grande hospital de Jesus, cada um dos lares, dos nossos lares, são os leitos deste grande hospital. Reencarnamos no Brasil, portanto, para podermos, desta feita, tomarmos de um remédio que nós já conhecemos, mas que lá atrás nós não demos a devida atenção, ou não nos ministramos esse medicamento como deveríamos, ou não fizemos uso desse medicamento, nós estamos nos referindo ao Evangelho.
A mensagem crística é hoje examinada à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que nos permite fazer um mergulho muito mais amplo, muito mais largo, muito mais profundo sobre a mensagem de Jesus, porque nós sabemos hoje que o Evangelho é para ser introjetado, não mais exteriorizado. É visceral. Né? Nós precisamos efetivamente trabalhar no sentido de gestarmos, cada um de nós, Jesus nos nossos corações. Essa terra árida que ainda são os nossos corações. Do ponto de vista do autoextermínio, essa decisão máxima, a saída, por assim dizer, pela porta dos fundos, de forma literal, não é? Ela traz implicações que todos nós espíritas sabemos de cor, com riqueza de detalhes. Se nós formos examinar o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a quarta obra da codificação espírita, nós vamos encontrar alguns relatos, talvez dezenas de relatos de companheiros espirituais, trazendo a sua experiência, aqueles companheiros que retornaram à pátria espiritual por meio do suicídio. E o que os aguardava nesse contexto novo, no retorno à pátria espiritual nestas condições, ou por meio desta via, a via do autoextermínio. É alarmante em todos os sentidos. Há campanhas, a própria Federação Espírita Brasileira é uma campanha permanente no sentido de valorizar a vida. As casas espíritas estão todas elas mobilizadas no sentido de trazerem esse tema à reflexão. Porque nós dissemos, se nós não temos entre nós, no seio da nossa família consanguínea, um companheiro, um coração que eventualmente já tenha, digamos, praticado o ato fatal, mas que vive ou lida com grandes dificuldades, nós temos companheiros, notícias de companheiros que estejam transitando, trafegando nessas linhas tão difíceis. E aí nós nos lembramos da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos revelaram o seguinte: olha, nós precisamos avançar, e em avançando precisamos contribuir todos nós com o aperfeiçoamento da obra do Pai. E a obra do Pai, pensamos nós, por excelência, é o Espírito. Então, qual é a contribuição que nós podemos dar no sentido de contribuir com o aperfeiçoamento, com a sublimação espiritual desses companheiros que estão conosco a caminho, direta ou indiretamente? Dentro dos nossos lares ou dos nossos vizinhos, os companheiros com os quais nós nos relacionarmos. Ou aqueles que nós somos chamados a contribuir a intervir. Notem vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a questão é muitíssimo grave. Em 2018, há 2 anos atrás, portanto, se comparados com 2017, aqui no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a pátria do Cruzeiro, 2,3% de crescimento dos índices de suicídio no Brasil, de um ano para outro. É muita coisa. E quando nós examinamos sob uma outra perspectiva, esse 2,3% de um ano para outro de crescimento dessa prática representa um caso a cada 46 minutos. Enquanto nós estivermos aqui, nesta noite, refletindo sobre essa temática, 2 casos terão acontecido. 2 companheiros terão atentado contra a própria vida, abandonando esse projeto reencarnatório, assumindo pesados débitos. Nós dizíamos sobre nós espíritas conhecermos ou sabermos dos reflexos, das repercussões que esse ato tem ou nos traz. Seria faltar com a caridade examinar sob essa perspectiva, de colocar o dedo na ferida, esmiuçar, fazer sangrar mais uma cicatriz tão profunda. Nós sabemos, todos nós sabemos, relatos, dezenas de relatos nesse sentido. Nós queremos nos afastar desta perspectiva, de ficar cutucando numa ferida tão difícil de cicatrizar, tão profunda. Nós queremos examinar essa temática sob a perspectiva da valorização efetiva da vida deste projeto reencarnatório. Mas há outros dados estatísticos extremamente graves que nos convidam a uma reflexão muito detida. Entre 2016 e 2010, 7,7% de crescimento no Brasil. Enquanto no mundo, no mesmo período, o índice recuava 9%, 9,6%, no Brasil cresceu 7%. 7%. Exige de todos nós essa questão, um enfrentamento com muita coragem, sobretudo com muita fé, com muita resignação, para compreendermos e efetivamente aproveitarmos desta experiência que todos nós estamos vivenciando. Nós não vamos falar sobre as questões, como dissemos há pouco,
de como esses companheiros espirituais estão, digamos assim, recebendo ou recolhendo, né, recolhendo os frutos da semeadura que praticaram. Seria faltar com a caridade? Vamos repetir. Vamos examinar sob uma outra perspectiva, a da valorização efetiva da vida. Viver efetivamente é a melhor opção. Conta-nos o Espírito Palminha, eu estou me referindo a uma história que consta do capítulo 8 deste livro, Tudo Pode Esperar, ditado pelo Espírito Palminha pelo médium Jairo Avelar, um amigo nosso, um companheiro aqui do Movimento Espírita de Belo Horizonte. Jairo foi presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Conta-nos Palminha que havia numa casa espírita, como a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, como as dezenas, centenas de casas espíritas de Belo Horizonte, são mais de 200 casas espíritas em Belo Horizonte, um companheiro chamado Gumercindo Nevada. É o caso Gumercindo, eu costumo contar essa história, me referindo assim, esse é o caso Gumercindo Nevada. Um companheiro, um espírito, um profetente da doutrina espírita como nós, e que como nós, com muitas questões, com muitas dificuldades, com muitas mazelas, muitas imperfeições, muitos ajustes necessários, muitas vinculações, pesadas vinculações lá no pretérito, lá na noite do grande ontem, a exigir hoje a devida reparação. Dentro da casa espírita, um trabalhador efetivo, não é? Conta-nos para mim que ele estava vinculado à farmácia nessa casa espírita, uma pessoa extremamente solícita, um coração amigo, generoso, de todos aqueles corações que a ele se reportavam dentro do ambiente da casa espírita. Eis a casa espírita como essa escola do Cristo, né? A feição de uma escola que nos permite examinar o Evangelho, refletir sobre essas questões e nos aprimorarmos, todos nós. Ou pelo menos darmos um passo firme nesse sentido. Solícito, extremamente solícito, mas invigilante, como muitas das vezes nós somos, ou quase sempre somos, invigilantes, no sentido de uma alimentação desregrada, fazia uso do tabaco ainda, do álcool ainda, não é? Mas por minha conta, uma alimentação ainda muito carregada de carnes num nível acima do razoável, por assim dizer, um glutão, não é? Por minha conta que, não obstante esta, digamos, prática ou esses hábitos, o que mais maculava, o que maculava suas engrenagens perispirituais era uma ingestão costumeira de mágoas e rancores. Porque se na casa espírita era esse companheiro solícito, disponível, extremamente fraterno, dentro do lar, um tirano doméstico. Era ele quem determinava, era ele quem dava a última palavra, todos deviam se submeter à sua vontade, truculento, intransigente, intempestivo. Somos nós, com as nossas muitas dificuldades ainda. No ambiente social, o verniz social, nós somos aquelas pessoas ou aqueles seres extremamente gentis, solícitos, fraternos, caridosos, etc, etc. Mas quando nós nos voltamos para dentro dos nossos lares, nós parece que adquirimos uma outra personalidade. Ou permitimos que individualidades que vivem dentro de nós, lá no nosso inconsciente profundo, no subconsciente, emerjam as faixas do consciente. Sobretudo ali, no lar, o cadinho redentor, para usar a expressão de Emmanuel, onde nós precisamos nos vincular com aqueles corações que são a esposa, que são os filhos, que são os pais, os avós, etc. Em face de vinculações pesadíssimas lá de trás. Temos muitas dificuldades. E dentro dessa perspectiva, nós estamos falando de valorização da vida, vocês vão perceber o desfecho dessa história. Vivia essa bomba relógio, obeso, extremamente obeso, fumava, bebia, comia desregradamente. Não se podia, dentro do lar, rancor, ódio, dificuldades de relacionamento, intemperança, intranquilidade. O que acontece diante desse coquetel Molotov? Um severo acidente vascular cerebral o alcança. Meus irmãos, minhas irmãs, notem vocês a extensão da generosidade, da providência divina, da misericórdia divina para com todos nós. Não obstante todas as dificuldades de relacionamento dentro do seu lar, com a esposa, com os filhos, companheiros lá de trás, tinha créditos.
trabalhava, era um trabalhador do Cristo, porque somos todos nós ainda muito imperfeitos. Havia corações amigos que zelavam, que velavam por aquele projeto reencarnatório, como há para cada um de nós. Um amigo espiritual ou vários amigos espirituais que intercedem por cada um de nós. Aquele acidente vascular cerebral era para, digamos assim, promover o desencarne do nosso irmão Gumercindo. Mas essa ficha meritória, o bem que ele foi capaz de produzir, o qualificou, não é? A, digamos assim, uma moratória, para usar a expressão do Chico. Esses amigos espirituais interpõem um pedido junto aos bancos da misericórdia no sentido de que ele pudesse ter mais tempo no vaso físico. E aqui entra a temática da noite de hoje, a valorização da vida. Sob uma perspectiva absolutamente nova, que só a doutrina espírita pode nos dar a conhecer profundamente. E sobretudo de uma forma lógica, e sobretudo de uma forma assim, que toca os nossos corações. E que nos faz valorizar esta experiência. Nós já ouvimos comentários, quando chegarmos lá, nós vamos voltar a isso, no sentido assim, diametralmente oposto à constatação que faremos ao final. Esses amigos espirituais interpõem um pedido junto aos bancos da misericórdia para que ele pudesse ficar mais tempo no vaso físico. Porque aquela ingestão de mágoas, de rancor, uma alimentação desregrada, tudo isso havia contribuído para que suas engrenagens perispirituais ficassem absolutamente manchadas, densificadas. O nosso corpo sutil, o nosso corpo perispiritual. Muito pesada, muito densa, não é? Nós sabemos que nós recolhemos todas essas impressões nas tessituras sutis do nosso corpo perispiritual. O bem que ele havia praticado, feito, então, o qualifica a esta moratória. Para encurtar um pouquinho a história, para a minha conta que foi dado a ele mais 2 anos de vida. Mas vida, meus irmãos, minhas irmãs, naquela condição que nós costumamos chamar aqui, dizer, de uma vida vegetativa. Incapaz de se relacionar com o meio exterior. Fala, gestos, absolutamente imóvel sobre o leito. Aquele homem extremamente orgulhoso de ontem dentro do lar, que não admitia qualquer palavra em contrário, qualquer comentário em contrário, o ditador doméstico, o tirano do lar, passa a partir daquele instante a depender da esposa e dos filhos para tudo, literalmente. Para alimentação, para higiene pessoal. Mas os valores espíritas, os princípios, os fundamentos da doutrina espírita, que os permitiram examinar o Evangelho do Cristo, a mensagem de Jesus, sob essa perspectiva nova, contribui decisivamente para o desfecho dessa história. Não obstante todas as dificuldades, naquela casa, naquele lar, se praticava, se cultuava o Evangelho no lar. A família toma então decisão, a esposa, os filhos, de passarem, de promoverem, de cultuar o Evangelho à cabeceira daquele leito. O Evangelho que era feito lá na sala passa a ser feito lá no quarto, no leito, na cabeceira da cama onde o nosso irmão Gumercindo Nevada, entre aspas, vegetava, diuturnamente. Carinho, amor, atenção. Todas aquelas relações truculentas, intempestivas do ontem vão cedendo àquelas manifestações, num primeiro momento, forçadas, digamos assim, de carinho, de amor, de atenção. Passam-se 2 anos dessa terapia, porque é uma grande terapia. Nós estamos falando de valorizar a vida. 2 anos se passaram, porque nós às vezes imaginamos que somente ele estava adoecido, né? Não. O grupamento familiar, a família, todos os entes daquela família, estavam todos eles adoecidos. Todos eles precisavam dessa terapia nova, desse remédio que nós nos referimos no início, do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, em doses cavalares. Todos eles. 2 anos se passam, o tempo que lhe foi concedido se expira, e os benfeitores espirituais, os amigos espirituais que zelavam por ele e pelos demais membros daquele grupamento familiar, percebem que aquilo lhe fazia muito bem. Não apenas ao nosso irmão Gumercindo, mas aos familiares, à esposa e os filhos. Então esses amigos
correm mais uma vez, se dirigem aos bancos da misericórdia e interpõem um novo pedido de uma nova moratória. Conta-nos Palminha que lhe foi concedido desta feita 3 anos. Mais 3 anos. Nós estamos dizendo de um irmão que estava literalmente preso ao leito, incapaz de exteriorizar qualquer manifestação. A vida mental extremamente pujante, intensa, podendo refletir sobre as questões do passado, sobre os relacionamentos ou sobre a forma com que ele se relacionava com aqueles entes queridos, a esposa e os filhos. Lá atrás, os inimigos, os algozes do grande ontem. Mais 3 anos, meus irmãos e minhas irmãs, nesta condição. Notem vocês o quanto os nossos maiores, os nossos benfeitores espirituais valorizam a vida. Não obstante aquelas condições adversas, por assim dizer, severas, por assim dizer, vem naquela terapia para o grupamento familiar algo extremamente benéfico. Era preciso mantê-lo vivo, encarnado, ainda que sob aquelas condições, para que ele pudesse continuar avançando na senda evolutiva e todos aqueles corações que com ele caminhavam. Trata-se de valorizar a vida sob esta perspectiva. Porque quando nós estamos aflitos, inconsoláveis, quando nós cogitamos da possibilidade de nos autoexterminar, nós que temos saúde, digamos, física, temos a saúde, digamos, orgânica, todas as forças, não é? Toda energia, nós cogitamos dessas possibilidades em face de eventualmente um acontecimento isolado ou de uma dificuldade momentânea de relacionamento, de autoaceitação, porque nós não nos conhecemos ainda. E a doutrina espírita nos convida exatamente a isso, a esse autoconhecimento. Nós podemos, digamos, traduzir reforma íntima, isso que se alardeia pelos corredores do movimento espírita, aquilo que Paulo denominou do bom combate, como sendo esse processo de autoconhecimento. E os Espíritos nos disseram lá em O Livro dos Espíritos, lá na questão 909, porque lá na questão 919, Kardec vai arguir o Espírito de Santo Agostinho, o Espírito Agostinho, sobre esse processo de autoconhecimento, o que é preciso fazer, não é? O Espírito Agostinho vai dizer a Kardec, é preciso, sabe lá da antiguidade javoludista, é preciso conhecer-se, se autoconhecer. Aí Kardec, lá na questão 909, os Espíritos Superiores vão dizer a Kardec assim, não é difícil, nem que era fácil, ou que era impossível de fazer esse movimento, ou manifestar, digamos, esse movimento. Era preciso apenas uma coisa, a vontade. E quando a vontade nos falta, nós buscamos esses subterfúgios. Cogitamos, consideramos dessas possibilidades em face das nossas fraquezas, da nossa invigilância, 3 anos a mais nesta condição. Culto do Evangelho no lar, alimentação, higiene, carinho, amor, diálogo. Pode parecer estranho, mas diálogo. Não é? Lá atrás não tinham a condição de conversar porque não se entendiam, não estavam vibrando na mesma faixa, mas agora sim, não é? Serenado o ambiente, a psicosfera daquele lar, conseguiam se entender, ainda que pelo olhar, ou psiquicamente. 5 anos, conta-nos Palminha, e todo mundo melhorando. Passados os 5 anos, ou os 3 anos, os nossos amigos espirituais, conscientes, sabedores da importância da vida, do mergulho no vaso físico para esse reajuste necessário, adivinhem vocês, interpõe um novo pedido. Mais 3 anos. A providência divina, a misericórdia divina concede ao nosso irmão Gumercindo mais 3 anos. Eu trouxe aqui porque pode parecer preciosismo da minha parte, mas eu vou pegar aqui o que Palminha diz. Foram 8 anos, 6 meses, 5 dias, 13 horas nessa condição. Os espíritos são assim, os espíritos superiores são assim. Eles valorizam cada segundo. Palminha vai dizer, gente, 8 anos, 6 meses, 5 dias, 13 horas. O nosso irmão Gumercindo nesta condição. Passa-se esse tempo, todo aquele carinho, toda a atenção dispensada a esse nosso irmão, promove um reajuste
absolutamente impensável ou impensado quando nós examinávamos ou fôssemos examinar aquelas relações 8 anos antes. Nosso irmão Gumercindo, tendo a oportunidade de refletir sobre a dádiva da vida, nós já ouvimos, e aqui que nós abrimos aquele parênteses lá atrás, só para a gente poder concluir, nós certamente, muitos de vocês, ou quase todos nós, certamente já ouvimos essa expressão de alguns companheiros ainda, digamos assim, ignorantes, mas não ignorantes no sentido pejorativo, ignorantes no sentido de não saberem, de não conhecerem essas verdades, dizerem que nesta condição eles preferiam desencarnar. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Se eu ficar nessa condição, eu prefiro morrer. Muitos de nós talvez tenhamos ouvido, eu já ouvi, dentro da minha família consanguínea, essa expressão. Porque somos orgulhosos, não é? Somos orgulhosos. Nós não valorizamos a vida na sua plenitude, em todas as suas facetas, não é? A dádiva que é estar reencarnado, a dádiva que é estar reencarnado, e no nosso caso em especial, sem fazer proselitismo, travando o contato com a mensagem dos Espíritos, a revelação trazida pelos Espíritos, é a doutrina Espírito Consolador prometido por Jesus, nos consola, a revelação trazida, a terceira revelação das leis de Deus, que nos permite compreender, não é? Sabemos que somos todos nós espíritos imortais, que estamos todos a caminho, que tivemos centenas, milhares de outras experiências e teremos outras tantas quantas necessárias for, para que um dia nós possamos nos tornarmos espíritos puros, espíritos da linhagem do Cristo, a quem já é dado ver a face de Deus, não é? Que envergamos corpos lá atrás, que vamos envergar outros tantos, que há muitas moradas na casa do Pai, que nós podemos tomar as decisões, fazer as escolhas, mas nós sabemos que todas essas escolhas e decisões elas têm repercussões. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Nós temos o livre-arbítrio, mas também tem a lei de causa e efeito. Se nós, digamos, infringimos a lei ou se desequilibramos a lei, seremos chamados ao reajuste. Temos todas essas informações, podemos reavaliar o cenário em que nós estamos, digamos, hoje operando, o teatro que nós estamos hoje encenando, porque nós somos todos atores sociais. Nós estamos aqui nesse instante, todos nós envergando o papel de profitentes da doutrina espírita, mas quando nós retornarmos aos lares, nós seremos os pais, as mães, os irmãos, os filhos, outros papéis nos cabem. Amanhã, quando nós formos aos nossos ambientes de trabalho, nós vamos assumir os papéis das funções que nós desempenhamos dentro dos locais onde nós estamos. Da mesma forma em sociedade e assim por diante, não é? 8 anos e meio, portanto, naquela condição. E o nosso irmão Gumercindo Nevada refletindo sobre exatamente isso, a importância, valorizando cada minuto daquela experiência reencarnatória, ainda que submetido a todas aquelas questões. Percebendo a mudança de cada um daqueles, dos filhos, da esposa, a forma carinhosa, respeitosa, fraterna, cristã, com que cada um deles passaram a se relacionar com ele. Se nós pudéssemos assim fazer um juízo de valor, né, ele deve ter pensado assim, puxa, sou eu que era o problema, né? Eu que era a causa do desequilíbrio, porque na medida em que eu calei a minha voz, que eu fiquei mudo do ponto de vista do gestual que eu, digamos assim, praticava, porque nós falamos com as mãos, com os olhos, não apenas com o verbo, não é? A paz reinou, a paz se instalou aqui. Todas as atenções, todos os carinhos voltados àquele coração. Ele próprio valorizando aquela experiência e todos os filhos, a esposa, igualmente valorizando os seus familiares, os seus amigos, todos eles. A maioria, pelo menos. Teve a oportunidade, o tempo necessário para refletir sobre essas questões absolutamente importantes, transcendentais. Conta-nos Palminha aqui, no capítulo 8 desse livro, o livro chama-se Tudo Pode Esperar, que ele, num dado momento, já nessa fase já das 13 horas ali, né, na 12ª hora, por assim dizer, refletindo com ele mesmo, fazendo aquela avaliação profunda daquela experiência, que tudo aquilo queria dizer, tudo aquilo o ensinou, ele derrama, ele verte uma lágrima. Todos imaginavam que ele estava sentindo uma dor, ou algo assim. É assim, né? Está chorando, ele derramou uma lágrima, deve estar sentindo uma dor tremenda. Mas não era isso.
Segundo Palminha, aquela lágrima era uma lágrima sentida de profundo agradecimento ao pai, aos filhos, à esposa, por tanto carinho, por tanto amor. Palminha conta que essa lágrima, meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito grave, é muito sério, diante dessa perspectiva que nós estamos buscando examinar. Essa lágrima foi aguardada por 1.300 anos. A lágrima sincera que brotou lá do fundo daquele coração. A lágrima da reconciliação, do perdão. 1.300 anos para que aqueles corações que caminhavam em quedas sucessivas, em desarranjos, em desalinhos, se reconciliassem, se reajustassem, definitivamente aparassem as arestas, pudessem aprendessem, né, a amar, a perdoar e ser amado e ser perdoado. Palminha fala aqui no capítulo 8 que no momento em que aquela lágrima foi vertida, é como se tivesse soado uma campainha, acesa uma luz lá na pátria espiritual, no mundo espiritual, e todos os benfeitores vinculados àquele projeto, ou àqueles projetos, porque eram vários, não era um só, né? O Gumersindo era o centro de tudo isso, mas todos os demais. Houve uma mobilização no sentido de promover naquele instante o desencarne do nosso irmão. Foi naquele momento que se pôde promover o desencarne do nosso irmão. Quando Palminha fala que é 13 horas, viver é a melhor opção. Lá em O Céu e o Inferno, Kardec e os espíritos, né, que ditaram aquelas mensagens, não são espíritos superiores, obviamente, espíritos que promoveram o autoextermínio, que se suicidaram. Né? Kardec vai trazer relatos interessantíssimos de que, às vezes, numa última fração de segundo, uma fração de segundo pode ser decisiva para esse reajuste tão necessário. Às vezes, uma existência relativamente longa aqui no vaso físico, num segundo ou num minuto, ela se resolve em face dessas experiências possíveis. Portanto, viver sim é a melhor opção. A melhor opção nesse sentido. E há outros benefícios que foram recolhidos pelo nosso irmão Gumersindo, que são acessórios, mas que são importantes. O principal foi esse: o reajuste necessário, o perdão recíproco, o amor recíproco, possível diante daquela situação mais adversa, por assim dizer. Nós dizíamos lá no início que aquela alimentação desregrada, os hábitos nocivos, porque isso, segundo nós sabemos, nós espíritas sabemos, é o suicídio indireto. Nós nem falamos sobre isso, do suicídio indireto. E não é apenas o cigarro, o álcool, os alimentos, a ingestão de rancores que Palminha fala aqui, a impossibilidade, a incapacidade de amar, de perdoar. Um amigo espiritual nos revelou certa feita que no ambiente do mundo espiritual, num grande hospital no mundo espiritual, ele havia sido um psicólogo enquanto encarnado, viveu no Rio de Janeiro, mas que lá naquele hospital ele ingressa nas tarefas de trabalho, na faxina. Ele era o faxineiro, baldinho, rodo na mão, vassoura na mão, mas que aproveitando todas as oportunidades, porque a vida acontece lá também. Aliás, a verdadeira vida é a vida do espírito. Ele é levado então a excursionar pelas dependências daquela grande instituição hospitalar. Imagine a Santa Casa multiplicada por 30 em tamanho. Não é? E ele é levado então à ala dos queimados. Dos queimados. Ele, como nós, quando tivemos acesso a essa informação pela primeira vez, imaginávamos que ele fosse levado a um ambiente em que companheiros espirituais se recuperavam, digamos assim, da passagem vitimada pelo fogo, digamos assim, não é? Por um incêndio ou algo dessa natureza. Foi o que eu pensei, não é? Afoitamente. Mas esse companheiro espiritual, ele nos diz o seguinte, que não. E ele diz que quando ele chega àquelas dependências, ele fica absolutamente chocado com a desfiguração das engrenagens perispirituais daqueles companheiros.
completamente desfigurados. O que faz reforçar a primeira impressão de que teria sido vítimas de um incêndio, de algo dessa natureza. Então ele pergunta àquele guia que o, digamos, conduzia por aqueles corredores, por aqueles leitos de tanta dor, se eles tinham sido vitimados, se eles fizeram a sua passagem vitimados pelo incêndio, por algo dessa natureza. E esse companheiro espiritual vai dizer que não. Eles estavam na ala dos queimados, completamente desfigurados do ponto de vista do seu corpo perispiritual, porque eles foram incapazes de amar e de perdoar. Nutriram uma vida inteira de rancor, de inveja, de invigilância, enfim, esses sentimentos menos nobres que nós insistimos em trazer dentro de nós. Não obstante todas as informações que nós temos, não obstante a mensagem crística, a mensagem de Jesus, a mensagem de amor de Jesus, do Mestre, ainda assim nós insistimos em transportar sobre os nossos ombros ainda muito frágeis esses sentimentos menos nobres, incapazes de amar e de perdoar. Notem vocês, nessas condições. E aí quando nós falamos de valorizar a vida e nós voltamos aqui ao caso do nosso irmão Gumercindo Nevada, Palminha vai dizer também aqui que esses 8 anos e meio nessas condições permitiram a ele, digamos assim, uma drenagem de todas as impurezas, digamos, daquilo que havia maculado as engrenagens sutis do seu corpo perispiritual. Palminha vai dizer vai usar a palavra assim, o seu corpo perispiritual estava branquinho, devia estar todo opaco, todo sujo, denso, por conta de todas essas ingestões, rancores, mágoa, etc, etc, e tudo mais material. Ele conta que esses 8 anos e meio representaram mais de 100 anos da nossa contagem de tempo, esse tempo solar, de progresso para aquele coração. Notem, meus irmãos e minhas irmãs, se ele desencarnasse no momento do AVC, naquelas condições de densidade perispiritual, dos reajustes não promovidos dentro do lar, o prejuízo para a sua caminhada evolutiva, o atraso que isso ia representar, teria que voltar mais uma vez, porque assim é da lei, Quando nós examinamos à luz das revelações, dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, essa temática, nós paramos para pensar sobre todos esses aspectos, de valorizar a vida com todo o seu significado, não obstante as duras provas que nós estamos submetidos, eventualmente as expiações a que estamos vinculados, necessárias para cada um de nós. Provas necessárias para nós demonstrarmos que aprendemos o conteúdo dado, porque prova é isso. A prova é isso. Ninguém é submetido a uma prova e desconhece o conteúdo. Engana-se quem acha. É igual na escola. Quando o professor aplica a prova, ele está dando sobre um conteúdo dado, não é assim? Ele deu uma matéria e falou. A gente perguntava assim, qual é a matéria que vai cair na prova? Aí o professor ia lá e dizia qual era a matéria. E se eventualmente uma questão da prova fosse de uma matéria que ele não dava, o que nós, espíritos recalcitrantes, fazíamos? Eu, na minha época, fazia, não sei hoje. Mas na minha época, nós nos mobilizávamos e fazíamos um abaixo-assinado para ele anular aquela questão, porque ele não deu aquela matéria. A prova é isso. Conteúdos já vivenciados, experienciados, conteúdos já, digamos assim, recolhidos, e agora nós precisamos demonstrar que aprendemos para passar de ano, não é? Obter novas oportunidades de crescimento, de soerguimento espiritual. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso valorizar a vida, por mais difícil possa parecer. Nós temos uma responsabilidade enorme, enorme. Porque temos todas essas informações. Os Espíritos disseram a Allan Kardec lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, nós não vamos poder pretextar ignorância. Jesus havia sido, digamos, apresentado como guia, o modelo lá na questão 625, e o Evangelho, o roteiro de luz, esse roteiro de luz para as nossas jornadas. Então Kardec, o professor Rivaio, do alto da sua capacidade intelectual, ele, um homem da educação, um pedagogo, então pergunta para os espíritos, natural que ele perguntasse, ora, se Jesus é o guia e o modelo, se o Evangelho é esse roteiro de luz, o que é a doutrina espírita? O que os espíritos têm a ensinar a mais? Os espíritos vão responder, olha, a missão, o objetivo, os espíritos têm a nos ajudar a reviver o cristianismo
digamos, na medida em que o Cristo o legou, ou como Jesus o legou, puro, sem as máculas que nesses milênios nós introduzimos, enxertamos. E os Espíritos vão dizer, olha, nós, né? Não poderemos pretestar a ignorância, porque nós sabemos. E quando nós estamos falando de valorizar a vida, nós sabemos o quanto devemos valorizar a vida. Nós costumamos brincar e dizer assim, nenhum de nós vai chegar lá em nosso lar, porque a gente imagina que vai para o nosso lar. Ah, eu vou desencarnar, vou lá para o nosso lar. Aí, quem vai me receber? Clarencio. O ministro Clarencio vai me receber lá em nosso lar. Aí eu vou falar com ele, ô irmão, ô ministro, eu não sabia. Não posso, né? Eu conheço a lei de causa e efeito. Conheço. É isso que os Espíritos nos disseram. Nós não vamos poder pretestar ignorância. Eu não sabia, nós sabemos. E mais do que saber, ontem nós refletimos sobre o capítulo 20 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, lá na Casa Espírita que nós estamos vinculados, nós estávamos fazendo um estudo sobre o capítulo 20, hábito. Emmanuel vai conceituar hábito como sendo a esteira dos reflexos mentais acumulados. Olha só a capacidade de Emmanuel, né? A esteira dos reflexos mentais que nós acumulamos, nós, herdeiros dos milênios. Nós sabemos. Sobretudo, compreendemos a extensão deste ou desta oportunidade. E, nesta medida, somos todos chamados a levar esse lenitivo a esses corações que estão aflitos, a ponto de caírem mais uma vez. Essa mensagem de coragem, de fé na vida do Espírito, na vida espiritual. Que esse mundo é um mundo ainda de provas e expiações, o planeta Terra é um mundo de escola, é um planeta escola ainda. Ainda é. Vai se deixar de ser, mas ainda é um mundo de provas e expiações. E que todos nós estamos recepcionando, recolhendo uma oportunidade que nós precisamos. Alguns de nós pleitearam. Alguns de nós tínhamos condições de ir lá interpor nós mesmos. Poucos, é bem verdade. Poucos, é bem verdade. Mas o fizemos. Então aquela máxima, aquela outra que nós costumamos ouvir várias vezes, eu mesmo já disse isso, muitos anos atrás, para minha mãe, eu me lembro disso. Eu não pedi para nascer. Falei com minha mãe uma vez, rebelde que eu era, eu não pedi para nascer. Hoje eu falo assim, puxa vida, eu não pedi não, eu implorei para nascer de novo. Somos nós. E quando nós examinamos estas oportunidades, nós temos que parar para medir a extensão das nossas responsabilidades. Os exemplos que todos nós damos, não é? Uma frase que é atribuída ao Espírito Francisco de Assis, ele teria dito aos seus discípulos, né, os franciscanos, ide, atendendo a um comando de Jesus, do Mestre, ide e pregai o Evangelho, vírgula, se necessário, usem as palavras, vivam o Evangelho, transpirem o Evangelho. E o Evangelho é amor do início ao fim, é amor e perdão. Eis o binômio que acompanha todo o ensinamento de Jesus, amor e perdão. Lázaro, o amigo de Jesus, aquele que Jesus ressuscitou, já que estamos falando de valorização da vida, porque em Jesus chorou. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vai dizer, numa das mais belas páginas da obra, é difícil achar uma página mais bonita que a outra em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa é uma das mais belas páginas. O Espírito Lázaro vai dizer assim, a mensagem de Jesus, ou a doutrina de Jesus, pode ser resumida inteiramente, diz Lázaro, inteiramente, não em parte, não, é inteiramente no amor. Porque o amor é o sentimento por excelência. Sabedores disso, dessas manifestações, dessas experiências, dessas revelações, somos chamados a tocar os corações que estão conosco a caminho. Sustentar esses irmãos que estão, digamos assim, na tábua, como diria na minha terra, na tábua da beirada, aflitos. Notem vocês a pedagogia de Jesus. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. É impossível fazer qualquer reflexão acerca de uma matéria doutrinária sem buscar elementos na mensagem de Jesus. É indissociável doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Foi aclamado pela multidão. Aquela mesma multidão que 3 dias depois ia crucificá-lo. Jesus entra, cura no templo, ensina no templo, mas diz as narrativas evangélicas que quando se fez noite, Jesus desceu a Betânia. Desceu mesmo, porque Jerusalém está lá no alto do morro, ele desce a Betânia, uma cidade que está no caminho ali. Jerusalém do hebraico significa visão da paz. É o vislumbre da paz. Não é a paz ainda, mas é o vislumbre da paz. A paz está no horizonte.
Betânia significa do hebraico a casa da aflição. Notem vocês a pedagogia de Jesus. Notem vocês. Quando se fez noite, quando é trevas, ou quando são trevas para nós, o Mestre desce e nos visita em Betânia, na casa das nossas aflições. Na casa das nossas aflições. Aqui, na casa mental. Né? Aqui, os nossos corações também. Jesus desce, porque estamos mergulhados em trevas densas. O Mestre vem, nos consola. E quando se faz dia, ou seja, quando a luz se faz, a sua luz se faz em nós, o que acontece segundo a narrativa dos evangelhos? Jesus volta a Jerusalém. Nos conduz de volta a Jerusalém. E aí é subir de novo. Subir vibratoriamente. Alcançar faixas superiores do nosso mundo mental, da nossa casa mental. As faixas do superconsciente. Para onde vertem os novos conteúdos que a providência divina nos concede. Dentro dessa perspectiva, essa crença, essa fé raciocinada que vai enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é para nós combustível, é sustentação para enfrentarmos com coragem, com resignação, todas as provas a que estamos submetidos. E em assim o fazendo, contribuir para que outros que estão mais frágeis do que nós, ou que estejam à nossa retaguarda, também o possam fazer. Eu disse ainda há pouco, eu falei com a minha mãe lá, eu não pedi para nascer. Eu não reencarnei num berço espírita. Um companheiro me levou à casa espírita. Não é? Um companheiro me levou à casa espírita. E me apresentou a doutrina espírita. Nós podemos fazer isso, é uma das nossas responsabilidades. Se nos faz bem, certamente fará bem a muitos outros corações, que como nós, flagelados, macerados, cheios de cicatrizes, literalmente no chão, na lona, caídos, cegos como Bartimeu das verdades espirituais, que já haviam buscado respostas em vários lugares e não a encontraram. Temos essa responsabilidade. E quando assim o fizermos, nosso tempo se aproxima do fim, e quando nós assim procedermos, nós estaremos dando um testemunho de que nós valorizamos a vida. E que mais, a vida precisa ser valorizada. Se nós pudermos contar, ainda que de uma forma muito mais sucinta, a história desse nosso irmão, Gumercindo Nevada, para esses corações que estão vitimados dessas dores tão grandes, tão pujantes, corações doloridos, cicatrizes profundíssimas, nós teremos trabalhado com o Cristo, lembrando que trabalho é toda atividade útil, por definição dos Espíritos. Logo, um sorriso, um olhar é trabalhar com o Cristo. Se nós somos capazes de sairmos daqui da casa de Glacos nesta noite chuvosa, em que a cidade de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, digamos, padece com tantas dores, nós temos visto os noticiários, se nós somos capazes de sustentar, ainda que pela força do magnetismo do nosso olhar, um coração vitimado, submetido a essa prova tão pesada, nós teremos trabalhado com Jesus. E em assim fazendo, meus irmãos, minhas irmãs, nós teremos efetivamente valorizado a vida. E dito, ainda que não por palavras, que viver vale a pena. Que Jesus os abençoe, que Maria de Nazaré os cubra com seu manto azul de amor. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus assim o permitir. Um abraço.